Você quer saber por que no Brasil tem pessoas que são tão ricas e outras que são tão pobres? Fique até o final desse vídeo que você vai entender. Não é algo simples, mas eu tenho certeza que você vai derivar grandes lições do que nós vamos falar neste vídeo. E já que nós estamos falando sobre riqueza, por que não começar falando de bancos? Ou mais especificamente, do Banco Central do Brasil, ou melhor ainda, do presidente do Banco Central do Brasil. Vocês sabem qual que é a atividade que o presidente do Banco Central do Brasil, a qual ele vai se dedicar tão logo deixe o seu cargo? Ele pretende abrir um banco que opere exclusivamente com criptomoedas. Olha só, e por que isso é importante? Eu vou contar uma história para vocês. Caso vocês não me conheçam, sou um advogado especializado em criptomoedas, criptoativos de forma geral, um dos pioneiros no Brasil a estudar e a escrever sobre o tema. Já tenho 3 livros publicados, dentre uma série de outros artigos. Um dos livros que eu escrevi consta da bibliografia selecionada para criptoativos do Superior Tribunal de Justiça. Então deixa eu contar uma história do mercado de criptoativos no Brasil, vocês vão entender por que das afirmações anteriores. Bem, quando surgiu o mercado de criptoativos, eu percebi que ali nós tínhamos uma tecnologia emancipadora. Não apenas uma tecnologia para trazer liberdade, mas para resolver graves problemas econômicos e sociais. Você passou a ter uma série de possibilidades, uma vez que o sistema que nós temos até hoje, é muito pior antes das criptomoedas, era um sistema totalmente centralizado. Pouca coisa o cidadão poderia fazer, por exemplo, em termos de organizar melhor as suas finanças, criar projetos sociais, como projetos, por exemplo, de moedas sociais, tudo muito burocrático. Agora imagine uma tecnologia capaz de criar comunidades, permitir que essas comunidades tenham os seus próprios ativos, negociem os seus próprios ativos. Há uma série de benefícios sobre isso. E o Banco Central, quando surgiu essa tecnologia, ele foi chamado a fazer a regulação. Isso lá no começo. Porém, ele se manifestou, inclusive, em audiência pública, dizendo que ele não iria fazer a regulamentação do mercado de criptoativos porque ele não queria matar o desenvolvimento tecnológico do país. Ou seja, já havia uma visão de que nós estávamos falando de uma tecnologia estratégica para os futuros da nação. Bem, depois disso aconteceu uma revolução. Vocês devem estar acompanhando o que tem acontecido no mercado. Mas o fato é que, inicialmente, os bancos eles eram totalmente contrários às criptomoedas. E eles perceberam o quê? Que essa tecnologia poderia ser uma grande concorrente, uma vez que as pessoas não precisariam mais de intermediários, poderiam se auto-organizar. Inicialmente, o discurso foi no sentido de que vamos combater isso porque isso é coisa de bandido, isso é utilizado para lavar dinheiro. Porém, o que mudou no cenário? Mudou no cenário quando eles conseguiram, os bancos conseguiram convencer os políticos e o Banco Central do Brasil a criar uma lei capaz de dar para eles o oligopólio, ou seja, o controle sobre as operações envolvendo criptoativos. Quando eles conseguiram fazer esse lobby, o discurso mudou. Aí as criptomoedas passaram a ser uma tecnologia. Lamentavelmente, influencers do mercado de criptoativo começaram aí a adotar esse discurso em prol das instituições financeiras, o que é uma lástima, porque qualquer pessoa que conheça o mínimo sobre criptoativos sabe que quando você coloca intermediação, você perde aí mais de 80% dos benefícios, não todos os benefícios dessa tecnologia, mas o dinheiro, como vocês sabem, acaba sempre falando mais alto. Bem, aí o próprio Banco Central resolveu criar um projeto chamado de Drex, com o intuito não só de fortalecer esse oligopólio bancário, mas dar mecanismos para que os bancos possam se integrar melhor ao chamado mercado das finanças descentralizadas. Isso nunca foi falado de forma explícita, porém chegou uma fase que o coordenador do projeto teve que falar disso publicamente, falar sobre o mercado DeFi, o mercado das finanças descentralizadas. Bem, qual que é a grande questão? A grande questão é a chamada Lei 14.478 de 2022, que delegou a competência para o Banco Central. Muitos vão falar, ficou a cargo de um decreto. Tudo foi criado nessa lei pensando já em atribuir
a competência para o Banco Central do Brasil. E caso você não saiba, o sistema financeiro do Brasil, brasileiro ele é um oligopólio. É muito difícil você entrar no sistema financeiro. Ou você conhece o teu vizinho, tem um banco, tem instituição financeira. Não é simples. Então, quando você criou essa lei, passou esse controle para o Banco Central e para esse oligopólio bancário, você praticamente acabou com mais de 90% das possibilidades de iniciativas na área da blockchain, criação de NFTs, criação de criptomoedas. Por quê? Porque a competência passou a ser do Banco Central, ou seja, você criou uma figura chamada de ativos virtuais, que grosso modo, embora não seja tecnicamente um ativo financeiro, mas como está sob a competência do Banco Central, passa a ter toda o ônus regulatório sobre as atividades relacionadas à negociação desses ativos, sobre as empresas, agora chamadas prestadoras de serviços de ativos virtuais. Em síntese, o que era para ser um mercado aberto para o empreendedor, ou seja, para aquele que é do setor produtivo e não necessariamente apenas para aquele que é do setor financeiro, passou a ser todo deslocado para o setor financeiro. Ou seja, um discurso inicialmente de hipocrisia, no sentido que se tratava de algo para criminosos, e agora é o objetivo de quem? Do presidente do Banco Central do Brasil. Veja só, e você acha que ele vai ter vantagem nesse empreendimento? Uma vez que todo o processo de criptoativos agora está sob controle do Banco Central, o Banco Central irá fazer a legislação que regulamentará o mercado, e ele já saindo, fará um banco especializado, então, em atuar no mercado de criptoativos. Você acha que isso é justo? Você acha que um Estado como o Brasil tem visão estratégica? Ou seja, algo que deveria estar sendo discutido publicamente não está, porque as pessoas estão perdendo tempo, discutindo futilidades, discutindo políticos de estimação, enquanto questões importantes que de fato importam para a economia do país ficam relegadas a quem? Aqueles que de fato conseguem usar a sua cabeça para pensar, que infelizmente não é a maioria das pessoas. Então, isso explica por que no Brasil você tem pessoas hoje muito ricas que sabem aproveitar essas questões e pessoas muito pobres que são aquelas que apenas deixam se levar por narrativas, acreditaram naquela conversa do banco de que criptomoeda era coisa de lavagem de dinheiro. Eu tenho feito um trabalho juntamente com a minha sócia por todo o Brasil divulgando os benefícios da tokenização para a economia. Com essa lei 14.478 de 2022, isso fechou grandes portas para o empresário. Porém, nós, na nossa atividade jurídica, a gente ainda consegue desenvolver ainda teses para procurar contornar isso. Mas seria muito mais fácil se nós tivéssemos um Estado, de fato, preocupado com a inovação, preocupado com o emprego para quem? Para os mais jovens. Porque quem vai atuar nesse setor, que é o setor tecnológico? Principalmente os mais jovens, o seu filho, por exemplo, o seu neto. Mas não vão atuar mais, Não vão atuar por quê? Porque você vai ter uma concentração, você sabe que a concentração, ela elimina a possibilidade da inovação, porque quem está sob o poder do Estado, ele não precisa inovar, ele não tem concorrência. Só que esse mercado é um mercado transnacional, é um mercado global. Então, outros países que não tiverem esse lobby, essa aberração de delegar a competência do setor de criptoativos para um banco central, certamente vão sair na frente. E com isso, a economia do Brasil cada vez vai de mal a pior. Espero que vocês tenham entendido a mensagem e vamos ficar um pouco mais atentos para aquelas questões que de fato importam, questões que estão relacionadas à tecnologia, que são questões relacionadas à economia. Vamos parar um pouco de discutir tanta baboseira que a gente vê sendo discutida na internet. Esse é o recado. Grande abraço.